está promovendo esse encontro hoje, essa roda de conversa, junto de dois grupos, né, organizados por dois grupos, o Labor Móveis e também o grupo do Mundo do Trabalho e Teoria Social, que é liderado pelo professor Ricardo Feste, do Instituto de Ciências Sociais. E a ideia hoje, o diálogo, né, o título que a gente colocou, é fazer uma discussão, então, uma conversa, na verdade, sobre a questão da regulamentação do trabalho por aplicativos, né? Essa plataformização do trabalho. E, não menos importante, a gente também recebe o Abel, né, que é nosso companheiro e nosso parceiro de outras atividades, especialmente do grupo do professor Ricardo, né, que tem estado conosco em outras atividades. A gente tem trabalhado juntos, né, entregador e também fundador da Associação dos Trabalhadores e motoboys daqui do Distrito Federal. E, claro, nosso convidado principal, especial, né, Paulo Galo, que vai aqui estar conosco aí, pelo menos espero que na próxima 1 hora, para a gente fazer um diálogo franco, aberto, e acho que é importante que a discussão do momento, né, a discussão que tem sido pautada aí, pelo menos nos últimos meses, anos, da questão da regulamentação deste trabalho. Dito isso, então eu declaro aberto os trabalhos e já passo a palavra para o professor Ricardo, que vai fazer a problematização das discussões. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia a todos e todas. Fico feliz em ver bastante gente no sábado de manhã, depois do feriado, aqui na universidade, né, que é fácil de chegar. Eu, na verdade, vou propor de passar a palavra direto para o Galo e para o Abel, né, a gente escuta, e depois abrir uma discussão. Bom, todos estão acompanhando a questão, né, do novo governo. O debate sobre a regulação se tornou importante, a regulação das plataformas digitais, do trabalho e da relação dessas plataformas do ponto de vista comercial. Então, há um grande debate colocado, e um dos principais sujeitos desse processo são os trabalhadores e as trabalhadoras, que estão há anos vivendo isso e estão lutando por isso. Então, eles estão batalhando por um espaço nas mesas de negociações, e a gente entende que uma roda como essa ela é importante também para a gente abrir um diálogo com as pessoas, porque daqui a gente dissemina as vozes e ajuda, de alguma forma, a dar força a esses que são os principais sujeitos interessados nesse debate e na regulação, né, dessa profissão. Então, eu acho que, pelo tempo, né, passo direto a palavra para o Galo e para o Abel, e a gente abre para a problematização da discussão. E agradeço imensamente ao Galo que está aqui e aos demais colegas que vieram hoje. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos estar aqui, como o companheiro falou aí, esse horário, não é fácil. Você sabe que eu sou ruim de conversar as coisas, eu funciono lutando, né? Você não perguntinha assim, Galo, qual é o seu bom de sua idade? Quantas geladeiras tem na sua casa? Mas, por mais, vamos lá. Em 2020, no dia 21 de março de 2020, eu fui bloqueado pela terceira vez. Eu fui bloqueado pela Uber a terceira vez, e ali eu decidi que eu não ia ficar calado, que eu ia tomar uma atitude, e da minha forma simples de entender o que era uma atitude, eu fui na porta da Globo, exigi que alguém me filmasse para que eu pudesse fazer uma denúncia. Claro que não rolou, a Globo me deu atenção. Na época eu tinha uns 300 seguidores ali no Instagram, eu pedi a alguém ali que, se tivesse contato com um jornalista aqui, que me arrumasse e tal. E aí tinha uma amiga minha, cantora de rap, a Velosa Carvalho, a família dela é da CUT, né? E aí eles tinham o contato do Roberto Marizotti, que é um dos fotógrafos da CUT, e o Roberto Marizotti que conseguiu o contato do
do The Intercept e um outro montado do Jornalistas Livres. E aí eu mandei um vídeo para os dois, esse vídeo na época acabou viralizando, acabou se transformando num abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado conseguiu coletar 400 mil assinaturas. Eu pedia café da manhã, almoço e janta para os entregadores na época. Logo na sequência surgiu um outro vídeo que viralizou, que eu falava que mais. Porque assim, no primeiro vídeo, quando viralizou, olha como é que a coisa é louca, né? Eu falava assim, sabe como é que é difícil cair nas costas de barriga vazia? E aí as pessoas que se aproximam na época era gente como o Luciano Huck, por exemplo, que achava que a solução era levar o galo flavando num restaurante chique, né? Dar uma comida pro galo e já era. E aí se aproximaram partidos de direita nessa época e tal. As pessoas não entenderam o que eu estava falando de direita, achou que era um show individual, achou que era um vídeo individual mesmo, não era. E aí na sequência veio um outro vídeo que eu falava assim, nós não é empreendedor, mas é força de trabalho. Que foi quando a esquerda começou a ter um gatilho aqui, né? Força de trabalho, nós não é empreendedor. A esquerda falou, opa, acho que está falando com nós, né? E aí se aproximaram, e aí a coisa começou a caminhar um pouquinho de forma mais intensa. Logo na sequência surgiram as greves, no dia 1º de julho, e outras situações que foram surgindo a partir tudo que estava acontecendo na época. Naquela época, a consciência dos entregadores, podia falar comigo, que eu sou MC, eu sou de rap, podia falar. Eu estou batendo um dedo aqui com você. Aí o que acontece? Naquela época, a consciência da maioria dos entregadores girava em torno de uma coisa muito, eu vou dizer assim, para todo mundo tudo era muito novo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu entrava no grupo de WhatsApp, eu via lá, o Galo é um ator contratado pelo The Intercept para introduzir o comunismo nas notas. O Galo é um encapuzado da CNN. Teve uma entrevista com os antifascistas encapuzados da CNN, que eles falavam assim, não vai quebrar tudo, não vai sair, não vai queimar tudo. Aí falaram, o Galo é esses caras aí e tal. E aí a gente montou os entregadores fascistas. Aí a palavra antifascista afastou vários entregadores, que não entendiam o que era o antifascismo, não entendiam a proposta da coisa. Na verdade, ninguém entendia, para ser sincero. Eu estava num ato antifascista, antirracista, junto com 10 entregadores, e o jornalista perguntou como é que é o nome do movimento, eu li o nome da placa, entregadores antifascistas. Esse cara falou, pô, bacana. E ali a coisa surgiu, então nem eu sabia disso. Só quando eu comecei a ver as pessoas que estavam se aproximando, as pessoas que estavam gostando da ideia, as pessoas que não estavam gostando da ideia, foi quando eu comecei a entender o que era, de fato, o que eu tinha criado ali. De lá para cá, a consciência dos entregadores deu um salto. Eu lembro que eu conversava com os entregadores na rua, falava assim, pô, mas precisa se organizar, fazer uma greve. Eles falavam assim, não tá bom para você, desliga o aplicativo e vai para Cuba, né? Aí eu ficava olhando assim e falava, puta, mano, como é que vai fazer para organizar qualquer coisa, né? Se a coisa está nesse sentido. De lá para cá, a consciência do entregador deu um salto de qualidade, assim, que até eu, na hora que eu olho assim, eu fico impressionado. Por isso que muitas vezes também o desespero só atrapalha a luta, assim, você olha e fala assim, puta, não vai dar certo isso aqui, precisa de tempo para assimilar, precisa de tempo para entender. Muitos entregadores da época acreditavam que eu era um cara que estava me aproximando do movimento dos entregadores para futuramente lançar uma candidatura, para sair candidato a vereador, candidato a deputado, então a maioria tinha desconfiança disso. O Galo é um cara que vai se aproximar do movimento e logo na sequência vai sair candidato a vereador ou vai sair candidato a deputado. Então tinha essa desconfiança, então eu sabia que eu tinha que tomar cuidado. Ao mesmo tempo que o recurso midiático que tinha para impulsionar a luta dos entregadores era a esquerda. Ao mesmo tempo que eu estava numa live com o Boulos, ao mesmo tempo que eu estava numa live com o Freixo, a Manuela Dávila, acho que live da esquerda inteira nessa época. E os entregadores só alimentavam essa narrativa dos entregadores, tá vendo? Esse cara é um agente da esquerda que vai sequestrar todo mundo do lado dele, entendeu? Então esses 3 anos foram 3 anos de luta para tirar essas coisas da frente.
E tinha entregador que me ameaçava de morte, assim, falava assim, quando eu te encontrar, eu vou assar você com batata. Não deixa eu te encontrar na rua, porque se eu te encontrar na rua, vai ser poucas ideias para você. E hoje esse mesmo entregador tão próximo, tão junto, tão com outras ideias, às vezes eles falam coisas assim até que não está no meu nível de consciência, está no nível de consciência superior ao meu. Eu falo assim, pô, o que aconteceu, né? Eu acho que foi eles olharam para a esquerda e perceberam que, tipo assim, só a esquerda apoiou os entregadores, a direita não apoiou. Então eu acho que eles fizeram a conta básica ali, sabe? Tipo, pô, só a esquerda apoiou, a direita não apoiou, então, mesmo que a gente não goste, é o que a gente tem. E aí a coisa foi caminhando, lideranças foram, vou usar a palavra evoluir, mas foram ganhando consciência pouco a pouco. E hoje o movimento dos entregadores é um movimento totalmente diferente do que era 3 anos atrás. Não foi só um trabalho meu, um trabalho de um, de outro, um trabalho de muita gente. Um trabalho de muita insistência de muita gente, assim, de sindicatos, de partidos políticos, de mídias alternativas, de vocês, porque a greve foi apoiada por vocês, né? Você vai pegar um cara que está com a camisa do Brasil dizendo Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse cara não apoiou a greve dos entregadores. Quem apoiou era o cara que estava de vermelho. Era o cara a pessoa do PSOL, a pessoa do PT, a pessoa da esquerda, das universidades. Então os entregadores perceberam isso aí. Eu acredito que mais 3 anos a gente vai ter um salto de consciência maior ainda. Se esse tempo ele é o suficiente para a gente conseguir fazer a luta da forma que a luta merecia ser feita, eu não sei. Mas para mim o maior ganho da luta é o salto de consciência dos entregadores, pouco a pouco. Eu ainda vejo vários irmãos meus, várias ideias minhas vacilar de um jeito assim que eu olho um pouco. Mas toda vez que eu vejo vacilar também, eu não me desespero. Eu aguardo e falo assim, não, peraí, eu tenho que lembrar de 3 anos atrás, esse cara não pensava assim, e tem que entender que 3 anos para frente ele não vai estar pensando. Mas assim, esse erro ele não vai estar cometendo. Essa coisa do erro é um barato muito louco, né? Porque se você... O que eu comecei a fazer? Eu comecei a me permitir errar também. Porque se você não erra, você vira uma pessoa chata, né? Você não erra, você não quer que ninguém erra. Né? Eu era assim. Eu não errava, eu não queria que ninguém errava. E aí eu me desconectei dessa coisa perfeita e falei assim, não, eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de experimentar as coisas também. Se for para errar, beleza. Está todo mundo errando, você não está errando, eu tenho esse direito de errar também. E aí hoje eu tenho uma sensação de que eu estou mais leve e que tudo bem. Meus irmãos podem errar, as lideranças podem errar, todo mundo pode errar. Daqui 3 anos a gente tem outra ideia para fazer. Porque eu me desconectava dos caras. Os caras cometiam erro. Os caras apareciam do lado de um partido político de direita, do lado do PL. Eu falava assim, mas quando eu andar com esse cara, olha o que esse cara está fazendo. Estava meu irmão em liderança dos entregadores recebendo presente da iFood, sabe? Ela falou, pô, como é que esse cara quer ser uma liderança dos entregadores e está recebendo presente da iFood? Então eu comprava muito erro, hoje não. Hoje eu olho e falo assim, não, esse cara vai entender. A coisa vai acontecer daqui 3 anos, vai ter outra coisa que a gente vai ter que lidar com, vai ter outro ser humano ali, não vai ser esse ser humano de hoje, né, que está cometendo esses erros. Eu também. O mais fácil é cometer erro. Quem que vocês aqui acompanham no Twitter? Pô, eu falo aí, é erro pra caramba. Eu dou vários. Não, mas eu dou vários pra caramba também. Certo? Então assim, eu cometo vários erros. Uma vez eu estava numa festa dele, 3 horas da manhã, aí eu falei assim, vou digitar uma coisa, que é escrever assim, se o Lula fosse torturado no lugar da Dilma, ele tinha aguentado todo mundo. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu fui dormir, quando eu acordei meio-dia, estava na capa do 247, estava na capa lá fora, o Galo diz que é a favor da tortura. Eu falei, não sei o que eu fiz. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo com o tempo, vai melhorando. Hoje eu estou bem legal, eu estou bem mais ligeiro, mais maduro, mais safo, mais pronto, mais entendido. No começo nós achávamos que a solução era um sindicato.
Depois nós começamos a achar que a solução era cooperativa. Depois a gente começou a achar que a solução era um movimento igual os Pantera Negra. Depois eu achei que a solução era queimar uma estátua. Depois eu achei que a solução era montar um movimento dentro das periferias. Não dava para organizar o trabalho, mas no seu local de trabalho, porque o próprio local de trabalho já não existia mais. A fábrica tinha virado a rua, né? O chão de fábrica tinha virado o asfalto. Então precisava organizar os trabalhadores, onde os trabalhadores dormiam, onde os trabalhadores descansavam. Então, ou seja, experimentos, né? E fui errando, e fui me permitindo errar, eu não me permitia. Fui me permitindo errar e fui testando. Hoje, eu sei bem melhor qual que é a solução. A solução, de fato, é conseguir tirar esses aplicativos de cena e estabelecer o nosso aplicativo. Se os entregadores forem montar seu aplicativo hoje, a gente não consegue sobreviver porque a gente não tem como sobreviver no mercado que tem tanto investimento. A iFood tem muito investimento de fora. Tem investidor francês, tem investidor japonês, tem investidor chinês. E se nós montar um aplicativo que nós investidores, usamos, não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Nós não tem como injetar essa gordura para fazer a coisa dar certo ali. Então, primeiro a gente precisa de um. O que acontece? Mudou as relações de trabalho. Certo? Não mudou só a relação de trabalho, mudou o patronal também. O patronal agora é um algoritmo. Então mudou as relações de trabalho, mudou o patronal, vai ter que mudar a forma de se organizar. Então a gente precisa criar um novo tipo de sindicalismo. A gente precisa criar um novo tipo de situação combativa que seja efetiva. Ninguém sabe fazer isso. Você fala, o Santos não sabe, outras lideranças não sabem, intelectuais da academia não sabem, certo? Eu acho que você ressuscitasse o Marx agora ele fala, me devolve. Me devolve, que tá louco, eu fico organizado, isso demais. Entendeu? Como é que você dialoga? Antigamente você tinha uma hora de almoço com o trabalhador. Como é que você conversa com o trabalhador que está passando a 60 por hora numa moto? Quando ele para, ele tem 5 minutos para comer um cachorro quente. Como é que você conversa com o cara? Como é que você organiza? E quando você vai conversar com ele falou assim, você é um ator contratado pelo Intercept para introduzir o comunismo nas rotas. Ai, meu Deus. Entendeu? Os 5 minutos que eu tinha aqui, eu vou ter que solucionar uma fake news. Entendeu? Então, tipo assim, como você faz para organizar a coisa? A gente está reaprendendo. Eu aposto que seja um cooperativismo misturado com o sindicalismo. Como isso vai ser feito, eu não sei. Mas precisa ser de os dois. Por quê? Porque o sindicato ele organiza o trabalho. Mas o trabalho tem que ter uma base já. Tem que ter a carteira. Para o sindicato organizar o trabalho, tem que ter a carteira de trabalho. Tem que ter a jornada de trabalho. Tem que ter a hora de almoço. Entendeu? Tem que ter o patrão dando mancada com o trabalhador. Para o sindicato intervir no meio e defender o trabalhador. Entendeu? Não tem mais isso. Não tem mais isso. Não tem mais a mancada do patrão com o trabalhador. O patrão não existe, o patrão é um algoritmo. Como é que você vai cobrar o patrão? Como é que você vai entrar na fábrica lá e falar assim, ó, você está fazendo com esse trabalhador aqui está errado, está aqui no advogado do sindicato e ele vai defender o nosso trabalhador. Não dá mais para fazer isso daí. Então a gente precisa, de certa forma, já não tem mais a demanda de trabalho, certo? Que tinha dentro da fábrica, que tinha dentro dos locais de trabalho. Agora a demanda do trabalhador tem que ficar pescando por aí. Então ele, por exemplo, vou dar um exemplo. Muitos entregadores que entravam dentro dos entregadores antifascistas eram bloqueados na hora. Começavam a parar de receber pedido porque estava dentro dos entregadores antifascistas. E o aplicativo sabia de alguma forma, ou pelo mapa do aplicativo, mas esse cara está muito perto do carro, ou esse cara está muito perto de outra liderança dos entregadores antifascistas, automaticamente esse cara já parava de receber pedidos. O que acontecia? Esse cara falava, olha, desculpa, mano, legal esse luta que você está propondo aí, legal toda essa luta que você está propondo, mas eu preciso alimentar meu filho, eu preciso comer, eu preciso pagar meu aluguel, não dá para me brincar de funcionário com você. Ah, beleza, você está certo, vai lá, vai fazer o seu corte e tal. Então não conseguia ir agora. Se a gente tivesse a nossa cooperativa, se a gente tivesse os nossos restaurantes, se a gente tivesse todo o nosso mercado, a gente podia falar assim, não, deixa a iFood aí, para você, como a gente tem trabalho desse lado, vem trabalhar aqui com a gente. Então, ou seja, da mesma forma que a gente precisava captar a demanda, a gente também teria que organizar aquilo ali. Por quê? Porque
que a gente, agora sim, por que a gente não fez uma cooperativa? Os entregadores antifascistas rachou na época, porque metade queria fazer a cooperativa e uma outra metade, como é que eu vou dizer? A outra metade que era eu, não queria, se ligou? Não aceitava. Porque o cooperativismo sem consciência de classe é uma luta liberal, é uma luta para entrar no mercado para concorrer com outras empresas. Então você junta entregadores que não têm a consciência de classe para fazer o cooperativismo e coloca essa cooperativa na pista para concorrer com a iFood, para concorrer com a Uber, vai virar uma luta liberal. A gente vai entrar no mercado para concorrer. Então, ou seja, no começo, a nossa cooperativa ia bombar. A gente ia criar a cooperativa dos entregadores antifascistas, ia ter um hambúrguer antifascista, um cachorro-quente antifascista, a coxinha antifascista, os antifascistas do Brasil inteiro iam falar, nossa, isso aí é incrível. Até o dia que a iFood fosse lá e colocasse uma coxinha R$1, um hambúrguer R$1, cerveja artesanal R$1, sabe? Ele sabe seu perfil. Ele sabe o perfil de todos os consumidores, de todos os clientes. Então eles iam analisar seu perfil e ia sequestrar vocês da gente. Então, ou seja, no começo, a cooperativa ia dar certo, os entregadores iam ganhar legal, aí depois ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o PT, ia acontecer com nós, porque o PT não fez isso. O PT não trouxe um monte de demanda legal das pessoas, Bolsa Família, cotas, ciências sem fronteiras, luz para todos. E aí quando isso teve uma ofensiva do capitalismo, e isso começou a sumir, começou a se enfraquecer, em vez de o povo defender o PT e entender que era o capitalismo que era o problema, não. O povo entendeu que o problema era o PT. Então o PT estava roubando, então ia acontecer a mesma coisa com a gente. No começo estava ganhando bem, agora não está ganhando tão bem. Por quê? Porque o galo é ladrão, porque os entregadores antifascistas é corrupto. Entendeu? Então, ou seja, a falta de consciência de classe. O cooperativismo só tem como dar certo nesse molde se tiver a autoexploração consciente. O que é a autoexploração consciente? Você é um entregador de aplicativo, você entra na cooperativa, você entende que aquela cooperativa é sua, e quando aquela cooperativa começa a passar por dificuldades, você continua, você enfrenta essa dificuldade junto com a cooperativa. É a autoexploração consciente. A gente vai passar por isso junto, a gente entende que o problema é o capitalismo, a gente entende que o problema é os aplicativos, e a gente vai lutar junto contra isso aí. A gente vai passar necessidade aqui por um tempo, mas a gente vai fazer isso junto. Para isso precisa de consciência de classe, para ter a autoexploração consciente. Isso aí é pedir demais. É pedir demais para o trabalhador raciocinar nesse nível. A barriga roncando não deixa. Você monta um movimento de muita gente pobre, não dá nem para conversar. A barriga roncando, você imagina tanta barriga roncando junto, tanta necessidade junto. Não dá para idealizar o mundo, não dá para pensar o mundo depois de amanhã, se o amanhã é tão urgente. Entendeu? Então, tipo assim, até hoje eu ainda estou tentando descobrir esse mecanismo. O mais perto que eu consegui chegar disso foi tentar criar um aplicativo, que a gente ainda está desenvolvendo essa ideia, que é um aplicativo que funcionaria no nível da iFood, que tem o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Aí a galera mais horizontalista não gosta dessa ideia, mas foi a ideia que a gente já solução. No nível 1 do iFood, você ganha menos, no nível 2 você passa a ganhar mais pedido, no nível 3 tal, no nível 4 você ganha até uns 20, dependendo do mês, da época e tal. No nosso aplicativo, seria assim, no nível 1, estaria o entregador bolsonarista. Se é bolsonarista, você é nível 1, certo? Tem trabalho para você. Agora, esse entregador bolsonarista que resolvesse participar das assembleias, dos debates, ele já estava sendo apto a ser o nível 2. Então ele era bolsonarista, mas ele estava indo para a assembleia. Ele estava. Não é nem o arrependido, é não, na verdade não é um caminho de se arrepender, é um caminho de querer ganhar mais. Porque no nível 2 tem mais pedido, então ele não vai numa assembleia falar de organização do trabalho porque isso é bacana, porque ele vai ganhar mais pedidos, entendeu? Então ele ia para o nível 2 e participava ali. Aí ele era nas assembleias. Se ele participasse das assembleias e dos cursos de marxismo, dos cursos da organização do trabalho, ele era nível 3. E aí ele passava a ganhar um pouquinho mais. Se ele participasse das assembleias, dos cursos de marxismo, de organização do trabalho e dos breques, porque a ideia era funcionar como uma gangue, chegar na OMP, pegar todos os entregadores
e colocar o nosso aplicativo aqui, falar com os pequenos restaurantes e falar assim, aqui não vai ter iFood, aqui só vai ter o nosso aplicativo. Então vai ter uma greve contra iFood aqui, mas vai continuar sendo entregando comida aqui pelo nosso aplicativo. Entendeu? Então se ele participasse das greves, porque assim que eu acredito, só tem uma cooperativa dar certo se não tiver iFood. Se tiver iFood, não tem como dar certo, não tem como a gente sobreviver dentro do capitalismo. Não tem como vencer o capitalista nas regras do capitalismo. Você precisa jogar sujo com base nas regras dele. A regra dele é isso aí, é antiético, não tem como mesmo. Mas não está querendo ser ético no capitalismo. E aí, se ele participasse de todo o processo das assembleias, dos cursos do trabalho e dos breques, ele era nível 4. No nível 4 ele ia ganhar troca de óleo grátis na cooperativa, ele ia ganhar capacete, ele ia ganhar uma blusa nova. Então, ou seja, ele não se formou um intelectual do trabalho, um militante, um cara da greve, porque ele queria isso. Ele se formou porque ele queria um capacete grátis e assim o capitalismo funciona. Então, o mais próximo de encontrar uma solução que eu vejo foi isso. E aí seria um algoritmo da consciência, da formação de consciência de classe. Então os entregadores passariam. Peço para os entregadores passariam por esse processo de formação de classe, não porque queriam se formar, mas porque queriam ganhar melhor, porque queriam capacete, porque queriam troca de óleo grátis e tal. Ou seja, né, eu acredito que mais do que oferecer uma alternativa ao capitalismo, é colocar o capitalismo contra o próprio capitalismo nesse momento aqui. Porque se você oferece uma alternativa ao capitalismo, vira uma ilha, vira uma coisa legal para a faculdade consumir, vira uma coisa legal para a esquerda consumir, não tem potencial para isso sair se ramificando pelo Brasil, entendeu? Você precisa colocar o capitalismo contra o próprio capitalismo, sabe? Seria interessante o MC Pozo ter um cordão de ouro de 1 milhão igual ele tem, mas no lugar do cifrão ter uma foice por terra. Sabe? É estranho, um cordão de ouro de 1 milhão de reais, uma coisa capitalista. Uma merda que vai ser isso. Só que um MC Pozo comunista, quantos moleques comunistas não surgiria? Então qual que é o problema? Qual que é o nojo que nós vai ter disso? Qual que é o principismo que nós vai colocar na frente e falar assim, não, esses meus princípios, meus valores, eu não abro mão em troca dessa luta. Essa luta para mim está corrompida. Não. A luta ela vai ser assim mesmo, vai ser bancando. Sabe, eu costumava falar assim, né, que meus irmãos marxistas estavam esperando o corpo do Mohamed Ali se conectar à cabeça do Marx para a luta acontecer. A verdade é que o corpo é do Jô Soares e a cabeça do Olavo de Carvalho. Se nós temos para fazer a luta, entendeu? Um terraplanista que não consegue correr 100 metros sem cansar, entendeu? Então, ou seja, é o conteúdo humano que a gente tem para trabalhar nesse momento, que o capitalismo produziu, que o capitalismo alienou, e a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso daí, entendeu? Não é tarefa fácil. Hoje a gente está vivendo o processo da regulamentação aí no governo federal, e o governo federal não pode dar a carteira de trabalho para os entregadores, por quê? Porque os próprios entregadores não querem a carteira de trabalho. Porque a sociedade não acha mais a carteira de trabalho atraente, acha a carteira de trabalho a manga colete desse tempo aqui. Porque o mercado, óbvio, o mercado vai achar impopular a ideia da carteira de trabalho. Então a sociedade, o mercado e os próprios empregadores não querem a carteira de trabalho. Como é que como que o Lula e o Marinho vai falar, não, é isso aqui que vai ser e tal. E a gente ainda corre o risco do próprio iFood organizar uma greve contra a carteira de trabalho, que é meu mesmo, tem sido meu mesmo. A iFood tem esse poder, o novo patrão não tem esse poder de fazer uma greve contra a carteira de trabalho. Tá fácil. Os entregadores não querem, entendeu? Só que é muito louco isso, quando você fala assim, entregador, você quer férias? O cara fala, quero. Você quer 13º? O cara fala, quero. Você quer seguro-desemprego? Quero. Você quer carteira de trabalho? Eu não. Você fala assim, como assim? Né? Como assim? Então, ou seja, é um processo de alienação que vem em cima da coisa e a gente precisa lutar contra isso aí, tentar encontrar soluções. Falei confuso, né? Difícil de entender, eu sei. Muitas vezes, o cara fala uma coisa, pula para outra, já não sabe mais nem o que o cara está falando, né? Mas é isso aí, eu sou fruto do meio que eu existo também. Espero que tenha dado para entender.
foguetividor nada de música. Bom dia, pessoal. Eu sou o Abel Santos, eu sou da ATADEF. Eu e esse camarada aqui que me ajuda muito é o professor Wellington, que está sempre comigo aí nessas lutas aqui no Distrito Federal. E o Galo falou que fala pra gente muito tempo, porra, dá uma linha de raciocínio do cara. Eu fiquei pensando aqui lá em 2009, dia 21/12/2009, quando eu terminei o nível médio, e aí a gente tem uma festa, lá não foi dessa forma, né? A gente teve uma palestra, um negócio bacana com os professores, e tinha um professor meu, eu nem lembro o nome dele, eu só lembro do apelido que eu chamava ele, que era Homer Simpson. E ele gostava, então ficou. Era o professor Homer, e ele era de filosofia. E era um cara que ele encontrava a gente matando aula, às vezes, no corredor, no quadro, ele sabia que não era aula da gente. E ele chegava e contava uma ideia que eu tinha vergonha de estar ali, do tanto que, e de uma forma calma, serena. E tu acabava voltando a passar pedindo desculpa pro professor nem entendeu porque você estava pedindo desculpa, mas foi por causa da ideia que ele levou pra gente, sabe? E aí eu lembro que ele me perguntou nesse dia: o que tu vai ser? Eu falei: pô, professor, eu vou ser rico. Minha mãe falou que eu tinha que ser rico, então essa é a missão, ser rico. Passei pela experiência do militarismo, né? Uma coisa muito, para mim, foi muito traumatizante, eu não gostei. Né? Por isso que a maioria das pessoas chamam de Santos, que era um de guerra da época e dali veio. Mas lá dentro é muito engessado, é literalmente um adestramento de seres humanos. Eu me sentia como se fosse realmente um pincher, como o pessoal falava lá dentro. Então eles fechavam o olho, botavam na direção, tiravam a venda e falavam: vai! Aí você segue. E ao longo do que eu fui desenvolvendo, eu fui vendo que é literalmente um modelo falido que para mim não deveria mais existir hoje, né? Principalmente meio civil, como é a polícia militar. Mas quando eu saí do nível médio, eu literalmente a missão era ser rico. E o primeiro emprego foi trabalhando no mercado, né? Perto de casa, tinha que estar na 7h30 e tal. E dali eu fui para o Girafas, porque eu tratei bem o cliente, que era gerente do Girafas, trocou uma ideia com tu quer ir para lá? Eu falei: paga melhor, paga. Eu fui para o Girafas. Aí do Girafas era do lado de uma drogaria, que era a Drogazil, eu fiz amizade com o Drogazil, tinha um gerente bacana lá, nós trocava remédio por como é que chama? Milkshake, quando a gente precisava, e aí ele: pô, tu não quer ir para a Drogazil? Não, eu falei: pô, paga bem, paga, tem plano de carreira, tem um nome, tem maravilhoso, eu vou para a Drogazil. E aí da Drogazil eu conheci um outro colega que era do Fujioka, e fui pro Fujioka. Então meus empregos foi tudo assim. Eu começava a conhecer o pessoal, fazer amizade, chamava, eu ia para aquele lado que está em uma condição melhor. E no Fujioka eu tirei, já estava com a minha carteira, eu comprei minha primeira moto, uma IES vermelha, lá atrás, IESinha amarela. Vocês goelavam a bichinha andava 2 metros, mas fazia um barulho, né? E era dessa forma. Mas foi onde eu tive assim, contato com a moto, eu gostei daquilo. E dentro do Fujioka eu passei uma situação com o gerente na época, porque ele tinha nível superior. Dentro da loja, literalmente só tinha ele no nível superior. E aí ele disse para mim assim: sabe por que você tem que fazer o que eu mando? Porque eu tenho um nível superior e você não. E eu olhei para ele e falei: mas se você está falando, então a partir de hoje eu não faço mais o que você manda, porque eu também tenho um direito de escolha, que é de estar ou não estar aqui. Então, tchau para você. Quando eu peguei a decisão, a minha ideia foi fazer o nível superior para que ninguém mais possa se colocar acima de mim por conta de um diploma. Estudei, comecei a estudar, fazer faculdade na Unip, ali na 900 e não sei das quantas sul, que foi Recursos Humanos. E naquele momento eu estudava de manhã, eu precisava de um trabalho, tinha minha casa, tinha tudo. E aí eu conheci, era o dono da Anatel, na época, me acho 2, que eu moro no Recanto até hoje. E ele era dono da moto, ele era sócio da Motojar, que era uma empresa terceirizada.
de motoboys, né? Motofrete. E ali eu conheci esse universo. Comecei a trabalhar pela Motojar, fazendo entrega pela Pague Menos na 309 Sul. E passei um tempão lá na Pague Menos, pela Motojar. Eu entrava 2, saía 8 da noite, estava tempo de eu chegar em casa, revisar uma matéria, o dia de manhã eu estava na faculdade, fazendo aquele corre ali. E aí era essa rotina. E sábado eu trabalhava só de manhã, porque eu enforcava uma hora de almoço para poder sair mais cedo do trampo para poder chegar em casa e estudar. E aí sábado ele pagava ali algumas horinhas, mas tranquilo, eu tinha meu domingo, sabe? Sábado à tarde eu estava batendo minha bola, nunca deixei de jogar bola na quebrada. Estava no golzinho e durante a semana eu conseguia estudar, né? Trabalhando, pagava minha faculdade, ajudava minha mãe em casa, comprava minhas coisas através daquele trampo ali. E aí foi onde veio o primeiro acidente, primeira queda, que eu passei 20 dias em casa por conta do acidente. E ali eu tinha um pai, né? Pra você ter uma ideia, na época eu conseguia tirar, era um bom dinheiro, R$ 1.700. O aluguel da moto, o salário, a alimentação. Eu tinha um cartão combustível da Cascol, que eu saía de casa, não passava, abastecia, aí marcava a quilometragem, ia fazendo as entregas lá na farmácia, fazia a roda dos postos de gasolina, voltava para casa, tirava a foto, mandava para a empresa para a quilometragem tudo direitinho. E no outro dia eu tinha aquele valor garantido, né? E foi uma luta. Ali eu já estava usufruindo de uma luta de pessoas que eu nem conhecia na época. Porque a 2009 foi quando eu saí do ensino médio, e aí quando eu passei a trabalhar em cima de uma moto, ela já era vigente, era por isso que eu tinha meu aluguel da moto, era por isso que eu tinha a questão da periculosidade, era por isso que eu tinha esses benefícios aí. E aí até então eu não entendia, né? Mas ali foi um fruto de uma luta, que eu já era beneficiado em questão disso, né? Tanto que quando eu entrei na empresa, o dono já perguntou: você tem capacete? Tem. Aí você tem a linha de cerol, você tem uma jaqueta, você tem capa de chuva, você tem um mata-cachorro? Não, aí eu não tenho. Então, tá aqui. Por quê? Porque a empresa era obrigada a dar o EPI. Hoje o EPI que a gente fez os cálculos no ano de 2021 no Brasil é R$ 2.500 no empregador. Né? E ali eu comecei a trabalhar em cima da moto. Desde ali eu nunca mais saí de cima da moto. A minha jornada com a moto ela foi interrompida dia 12 de junho de 2021 pelo acidente do qual eu não consigo mais ter uma velocidade na mão e apertar ou pegar peso, né, por conta de uma queda. Estavam 4 bits nas costas, o cara me atirou do lado da pista. Então, eu estudei, paguei meus estudos, fiz pós, tudo tirando de cima de uma moto. Fazendo entrega em restaurante, fazendo entrega fichada de empresa, até 2016. 2016 foi o nascimento da minha filha, que é a mais velha, e aí eu estava endividado. Filho é complicado. Primeiro, então a gente cai no precipíciozinho que bate um desespero. E aí eu publiquei no grupo de amigos da época de escola, falei: pô, tô sem fazer nada, pessoal, quem arrumou alguma coisa para mim? E um colega falou: tu conhece a Uber? Eu falei: o que é isso? Pô, tu nunca andou de Uber? Eu falei: mano, só tô desempregado, quer que eu Uber compra? E aí, pô, vem aqui em casa. Não tinha carro, não tinha nada. Cheguei lá, o bicho tinha aqueles polo preto, sedã, bonitão, Comfortline. Ele falou: olha, essa é a Uber. Ele me mostrou o que era a Uber. Na época eu estava até a carteira vencida. E aí eu tive a primeira experiência dos aplicativos. Isso em 2016, fevereiro de 2016. Minha filha nasceu dia 30 de janeiro, quando foi, salvo engano, dia 20, dia 23 de fevereiro, eu iniciei na Uber como motorista de aplicativo, usando a conta desse meu amigo, porque até então a minha carteira era vencida e você precisava ter a carteira em dia, e usando o carro dele que eu não tinha carro. E aí eu pagava um valor para ele de aluguel do carro, botava a gasolina e me ajudava na manutenção. E eu falo para você, foi algo surreal, porque eu estava acostumado sempre com o salário. Né? Você sempre acostumado ali com aquele saláriozinho básico e tal. E o primeiro final de semana da Uber eu tirei o salário.
Foi assim, eu rodei sexta de madrugada, do jeito que ele me ensinou, sexta, sábado, domingo. Quando foi segunda-feira, eu no aplicativo, a gente foi conversar, porque eu dividi esse carro com ele, ele, ó, tem um valor aqui de X aqui para você, e aí ele paga na quarta-feira, encerra todo domingo, você recebe na quarta, segunda-feira mais um novo ciclo para você receber na outra quinzena, na outra semana. Eu falei, sério, velho? E aí comecei. Eu cheguei, ele viajou no mês de abril do mesmo ano, eu rodei praticamente todos os dias desse mês de abril e dormia 2, 3 horas por dia. Eu cheguei a bater 15 horas de volante, eu bati esse carro dele 5 vezes dormindo no volante. Uma vez eu apaguei no posto do Guará, aquele primeiro posto da McDonald's, tem esse esquina. Eu conheci o frentista lá e eu sempre trocava uma ideia com ele e falava, pô, mano, como eu dormi aí, tudo, qualquer coisa, dá uma olhada. E eu cheguei tipo, era umas meia-noite e trocou um plano e o pessoal achou que eu estava dentro do carro, foi bater lá e não mudei, já estava de dia, o sol não batendo no carro, apaguei. Por conta da jornada. Mas no início você pensava, pô, estou trocando o sono, estou trocando vida, mas eu estou tirando uma grana que está dando para mim tirar da corda. Né? E aí veio o processo da precarização. E aí essa precarização, ela é como se fosse igual a história lá da bruxa que dá o doce para atrair a criança, aí quando a criança chega, ela vai dentro do forno e já era. E é isso. Eu passei por isso. Eu senti do início ao fim. Porque eu passei 2 anos de que chegou a 99. Aí a 99, pô, chegava com o corrigão e tu ganhava 1.200 contos se fizesse 60 corridas, mais o valor da corrida. Porque o cliente ganhava 2 corridas de 15 reais. Então, na maioria das vezes o cliente batia e voltava contigo. Né? E aí foi outro mundo. E a 99 precarizou. Então, os aplicativos eles fizeram isso. Eles chegaram com um carro, ainda não tinha esse negócio de iFood, ainda não tinha esse negócio de entrega, ainda estava lá na CLT. E aí você viu que realmente o carro chegou com um novo segmento. Porque você conhecia o táxi, conhecia o ônibus. E aí do nada você tinha ali a oportunidade de fazer uma viagem de contato até hoje. E hoje é mais barato ainda, na verdade. E aí ele veio para cá. Assim. Aí chegou um momento que eu tinha financiado um carro de 45 mil que era para disciplina. Depois do financiamento eu ia pagar 75. Paguei metade, perdi ele para o banco, porque os caras me assaltaram e quando eu vi, poxa, minha vida por 4,50 mudava. E aí eu parei no carro. Nisso eu já estava rodando no carro e na moto. Eu rodava no carro durante o dia, à noite eu estava na moto na pensativa, fazendo as entregas, para complementar, porque eu estava mais dando conta de manter o carro. Recuperei o carro, né, e deu um ano. Perdi 30 mil. Literalmente eu perdi 30 mil, que foi a metade das parcelas que eu já tinha pago. Né? E aí fica aquela sensação ruim, tive que manter o trabalho com a moto prestada. E quando foi sair no meio da pandemia, né? E aí quando saí da pandemia em 2021, eu consegui financiar minha moto, que foi essa que depois de 5 meses eu sofri um acidente, ela perdeu. Simplesmente meu nome estava no Serasa, estava rolando um processo, o cara não tinha carteira, rolou um OPO na época, achei que eu perdi o movimento total da mão por conta do que tinha acontecido, e ali eu já estava no meio da luta. Né? Porque essa luta, para mim, ela iniciou em 2019, por conta de um ato de discriminação racial de uma moradora de um prédio em Águas Claras, com um colega que rodava comigo ali no Tabatinga Shopping, a nossa cidade que a gente fazia junto, e aí tinha uns manos na época, tinha uma ovelha, ele até voltou para a terra dele lá no Piauí, na Paraíba, e ele falou, cara, isso aí não dá, pô, como é que tá o mano e tal, e aí a gente fez uma manifestação em Águas Claras, que a Rede Globo foi lá filmar lá do helicópterozinho deles, mandaram um repórter lá e colocaram que a gente estava manifestando pelo direito de fazer barulho com as motos. Porque foi na mesma época que teve umas denúncias do pessoal de lá por conta dos escapamentos adulterados. Acho que você lembra que teve o Detran intensificou, fizeram um blitz exclusivo para pegar os caras, não sei o quê. E aí, essa mobilização que nós fizemos lá, que era em defesa do mano que sofreu
preconceito racial por conta da cliente se tornou na voz da Rede Globo, que era uma manifestação para poder fazer barulho. E aí gerou uma frustração, um arrependimento de ter feito, porque a gente tentou ajudar um irmão e aí acabou saindo como os errados, o pessoal já vaciladas começou a fazer publicações, entrevistas falando de coisas assim. Mas ali iniciou a luta. Iniciamos a associação, iniciamos a briga pelo EPI na época da pandemia, para poder rodar, ter o álcool gel, ter as paradas lá para a gente poder fazer a prestação de serviço. E aí a gente foi desenvolvendo. Meu primeiro break, meu segundo, aproximação do PSOL, aproximação do PT, do Rede, na época, Partido Verde, na figura do Reginaldo Veras, que ele ainda era distrital, né, na época. E ali a gente viu claramente que quem tinha interesse de ajudar era a esquerda, a direita nunca teve interesse. A direita aqui em Brasília, ela veio se aproximar no ano passado, na eleição. Que aí ela veio se aproximar dizendo que vocês são maravilhosos, os heróis, mas tem que só é herói se você me apoiar, se você fechar comigo. E aí onde teve o racha aqui da questão ideológica dentro da própria categoria. Com essa polarização de Bolsonaro e Lula, né, realmente a gente viu claramente que o DF, mais de 70% desses trabalhadores fizeram campanha para a direita, com o Ibanez, com o Paco Brito, com a Damares é um fenômeno no meio desses caras, e o Bolsonaro, infelizmente. E os poucos que abraçaram a Rosilene, que abraçaram a Queca, que abraçaram o professor lá, que agora eu esqueci o nome, também veio pelo Partido Verde, e abraçou o Lula, o Leandro Braz, foi taxado como comunista, os loucos, tudo mais. Mas passou. Quando o Lula ganhou, nós tivemos, pelo menos eu e o grupo que a gente trabalhou e consolidou a ANDF, que é a Associação dos Trabalhadores e Motociclistas do Distrito Federal, foi um sentimento de, poxa, agora nós temos abertura para poder ter aquilo que era antes, que era a CLT, né, que era as leis de consultação da Paula. E aí você começa esse embate que o Galo falou, porque você tem um grupo de lideranças que pregam união, que falam de estar junto, que não sei o quê, mas é o cara que te ataca do outro lado. Eu sofri com isso que ele falou. Ameaças, maluco da onde doido, você tem que dar onde mais doido, para os caras não literalmente chegar às vezes de fato. Por conta de quê? Porque eu abracei aquilo que eu acho que é certo, o caminho que eu acho que é certo. Só que sem nunca impor esse caminho a ninguém. Na época da eleição, eu fiz campanha para o Fábio Félix, eu fiz campanha para o Braz, eu fiz campanha para a Rosilene, porque eram as pessoas que eu me sentia representado e achava que deveria estar ali, eu e esse camarada aqui. Na rua, os caras vinham mesmo para bater. Como é que tu está do lado desses caras que querem empurrar a CLT, não sei o quê? Bolsonaro é 22, eu falo, 22 só não pode dar loucura. O que você está fazendo para mim não passa de loucura. Fui no podcast na época que eu falei, para mim, pobre de direita não existe. O que tem é alienação. Que é o que bate hoje. Entrando na pauta que é a regulamentação, é o que bate hoje. Eu bato na mesma tecla sempre. Nenhum entregador de Brasília tem uma visão errada do que eu defendo. Eu sempre falei para todos, eu defendo a CLT. Você não defende, não? Nossa, você tem sua opinião, tá comigo. Mas eu defendo a CLT. Eu fui para a ATAN e a gente buscou a ATAN justamente para defender a CLT. Porque o outro lado escolheu a falsa autonomia. Então nós fomos buscar o vínculo, o reconhecimento do vínculo. Nós entramos na justiça pelo Superior Tribunal, que estava defendendo o vínculo através de uma causa do cara de Minas Gerais, por um escritório de advocacia que nos procurou para poder dar representatividade para eles, pelo vínculo. Então eu defendo essa questão. E aí nós tomamos essa posição de defender o vínculo, defender a CLT, o direito trabalhista. E aí nós nos deparamos com o quê? A alienação da ideologia do Deus diante de mim, que ela é pregada pelo sistema falido que nós temos de gestão pública. Não é
o Bolsonaro que está falando, porque é o libanês que está falando. Não, cara, é o sistema falido que se tem. Não se tem reforma política, não se tem reforma desse sistema. E o sistema, não, eu cheguei a enxergar hoje que ele é praticamente uma IA. Ele é vivo, ele tem consciência própria, ele se organiza, ele é orgânico dentro disso. Sabe por quê? Porque dentro do Congresso tem muito deputado que defende, que tenta fazer aquilo que pelo menos seria para a população. Mas você vê que o sistema não faz. Pô. O sistema tem uma escola pública falida, que os professores ganham aula,